Vamos retomar, então, pessoal. Só gostaria de lembrar aos participantes, né? Alguns mandaram um questionamento, eu mandei um e-mail, alguns mandaram um questionamento por e-mail, os quais eu já contemplei aqui na minha manifestação. Eu só gostaria de reforçar aí, quem tiver alguma dúvida, que pode colocá-la no chat, né? E aí a minha assessora, a Silésia, que está nos assistindo, ela vai coletando esses questionamentos e, ao final, então, podemos fazer uma rodada de discussões e, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida específica sobre aquilo que eu estou falando, por favor, bote no chat, que a minha assessora já me passa e se tiver dentro do contexto, já aproveito para enriquecer a nossa apresentação, o nosso diálogo, porque como o nome é oficina, né, então presume que haja uma participação, mas como eu não posso abrir aí o microfone para os 95, aí nós vamos ter uma pandemia igual ao Covid, né? Então, eu peço aí que, se alguém tiver alguma contribuição, que coloque no chat, e aí já vamos agilizando, e no final, até, dependendo de quantos quiserem se manifestar, se possa fazer uma parte dialogada. Então, como eu havia referido no início, primeiro fiz uma relação do que é a judicialização versus métodos alternativos. Agora eu vou fazer um apanhado específico, né, de alternativa judiciário com Câmara, e aqui refiro especificamente à minha Câmara, a nossa Câmara de Saúde, que ela é especializada em saúde, os nossos mediadores e os nossos árbitros têm conhecimento específico, né? A minha vivência que eu transmito a eles, a possibilidade de vocês terem a indicação, né? A Câmara proporciona isso, que a operadora ou até a Unidas possa, eventualmente, como nós vamos fazer no curso do mês de... Agora nós estamos em março, né? Então, no dia 15 de abril, nós vamos fazer um workshop e depois, em seguida, nós vamos fazer um curso. Então, a Unidas poderá, né, se tiver interesse, oferecer vagas, né, reservar vagas nesse curso para formação de mediadores e árbitros que venham a representar o interesse das operadoras da Unidas, e aí faz parte da Câmara. Então, já quando for apresentado algum conflito submetido à Câmara, né, as operadoras vinculadas à Unidas já poderão ter um representante ali devidamente capacitado e com profundo conhecimento das características da autogestão, né? Porque a autogestão se diferencia em muitos aspectos dos outros planos da medicina da saúde suplementar. Então, nós temos conhecimento dessa peculiaridade da autogestão, mas na eventualidade da parte adversa indicar um árbitro ou um mediador, a operadora vinculada à Unidas, se já tiver um grupo, né, de profissionais adequadamente formados, capacitados, né, para essa questão da mediação e arbitragem, melhor, né? Então, é uma possibilidade que depois pode ser tratada através do Dr. Décio, do Leandro, né? As operadoras podem fazer o contato eventualmente direto conosco, não há nenhum inconveniente, mas eu gosto de prestigiar a Unidas porque ela representa todo o contexto e estabelece um diálogo uniforme com todas as operadoras. Então, agora, ressaltando então esses aspectos,
eu vou dar continuidade à nossa apresentação, falando da relação judiciário e Câmara, né? Então, novamente, eu vou falar tempo, segurança jurídica, mudança de paradigma, advogados prestadores, má-fé e reserva mental. Depois, ainda vou referir, para vocês terem uma ideia, para saber o contexto, vou falar como eu mostrei no slide inicial, quem é que pode contratar e como, né? Como é que é a porta de entrada, e a questão da virtualidade da Câmara e os tipos de conflitos mais adequados para ser submetidos à Câmara. Muito bem. Então, vamos lá. O que agora não foi? Agora foi. Muito bem. O judiciário, na questão do tempo, né, tem os prazos específicos no Código de Processo Civil, né, ou no Código lá de Defesa do Consumidor, que as partes precisam respeitar, que eu já referi lá no início, né? Então, o prazo é fatal, né? Para as partes, né? A parte que perdeu o prazo perdeu o seu direito e se torna revel ou fica em prejuízo da sua manifestação não ser considerada. Por sua vez, o judiciário não tem esse comprometimento, né, de respeitar esses prazos, e a desculpa é o volume do processo, né, a virtualização dos processos, né, tinha a ideia de que aceleraria o procedimento, mas nem sempre isso aí se revelou eficaz, né? E o ponto principal é a imprevisibilidade do tempo que vai levar a demanda, né? Então, já há um brocardo por aí que é melhor fazer um mau acordo do que ter uma boa demanda, né? Então, e isso vem ao encontro da possibilidade de submeter o conflito à Câmara, porque o regulamento da Câmara estabelece uns prazos mínimos ali, é um parâmetro, né, que as partes podem ajustar no momento que fazem a contratação ali, o compromisso da mediação ou da arbitragem. Ele pode dizer, não, o prazo do regulamento é muito extenso, nós precisamos, nessa demanda aqui, nesse conflito, reduzir os prazos para que a solução seja a mais breve possível. A questão pode se conveniar, por exemplo, a Unidas, representando as operadoras, né, a ela vinculadas, podemos fazer um convênio. Olha, nas demandas, né, nos conflitos apresentados onde a Unidas participa, nós queremos que os prazos sejam diferenciados. Então, isso pode ser ajustado. Então, essa elasticidade, né, a Câmara oferece. E a Câmara precisa respeitar os prazos convencionados, senão ela fica desacreditada, né? Então, é um compromisso nosso, né? Se nós fixarmos um prazo aí breve para ter as soluções, pelo menos no que depender da parte administrativa da Câmara, né? Vamos dizer, numa mediação, o mediador não pode forçar, olha, nós queremos resolver agora isso em 2 horas. Não é essa a proposta da mediação. A proposta da mediação é que as partes a solução saia verta da vontade das partes ali de encontrar a solução do seu conflito. Então, nesse aspecto, não posso dizer, olha, vai se resolver a demanda em 1 dia, 2 dias ou 10 dias. Isso vai depender da profundidade do conflito existente entre as partes. Já na arbitragem, não. Na arbitragem pode-se definir, olha, prazo X, né, para as partes apresentarem a documentação, prazo X para os árbitros eventualmente fazerem produção da prova que acharem necessária ali para suprir os elementos para fazer a decisão, e o prazo X para apresentar a decisão arbitral, a sentença arbitral, para que seja solucionado o conflito. Então, nós podemos afirmar que na arbitragem o término é previsível. Na mediação, nós podemos pretender que o término seja o mais breve possível, mas vai depender da boa vontade
e do interesse das partes em encontrar a solução para o seu conflito. Então, né, nesse aspecto, vocês vejam a diferenciação na questão de tempo entre judiciário e Câmara. Na questão da segurança jurídica, refazendo, né, reportando ao que eu já referi antes, no judiciário depende do juiz, depende depois do segundo grau dos tribunais superiores e até da cultura da região. E aqui eu ressalto um aspecto: a Câmara, a CanSaúde, por oferecer um trabalho virtual, ela tem potencial tecnológico para atender todo o território nacional e até relações internacionais também. Então, essa questão da cultura da região, aqui na nossa região o posicionamento é esse, aqui na nossa região a cultura é outra. Então, às vezes, para o gestor, essas diferenças locais tornam difícil, né, a administração ou até o critério de solução. Né, a cultura a cabeça de um juiz do Nordeste pode ser diferente da cabeça de um juiz aqui do Sul. E a Câmara, por ser virtual, possibilita, através dos representantes, né, como eu já referi antes, da composição ou de um tribunal ou da mediação e do comediador, de haver uma uniformidade pela virtualidade em todo o território nacional. E mais uma vez, reforçando, né, que na questão da Câmara, por haver a possibilidade das operadoras indicarem os co-árbitros, o árbitro e o tribunal arbitral e o mediador e o comediador, essa harmonização nacional e se sobrepõe, vamos dizer, é uma vantagem significativa sobre a questão do judiciário, que depende do juiz de primeiro grau, depende do tribunal, enfim, e da alternância, e não há, então, uma segurança jurídica que a Câmara oferece em função da capacidade, né, o diferencial é que tanto o mediador como o árbitro ele vai estar devidamente capacitado, né, qualificado para analisar os conflitos dentro do foco da medicina suplementar, dentro dos critérios da ANS, dentro da contratualidade, né, e especificamente, no caso das filiadas da Unidas, com o foco da autogestão, ou seja, o próprio beneficiário ele é também participante do plano ali, então ele é titular e, ao mesmo tempo, que necessita, né, o tratamento naquele momento um tratamento de saúde. Então, é uma peculiaridade que deve ser respeitada e considerada quando da análise do conflito, né? Já há decisões do STJ que a autogestão é diferente dos outros planos de saúde, mas, enfim, nem todo magistrado tem essa informação. Muito bem, aí que entra novamente a questão da mudança de paradigma, né? Então, nós temos características, vamos dizer, no judiciário de ser inflexível, né? Ele segue as normas e os dogmas, né? Então, o judiciário tem um posicionamento, essa regra é assim, e já na Câmara, na autocomposição, essas normas podem ser flexíveis, de acordo com os interesses das partes ali. Então, eventualmente, vamos dizer, eu sei que tem, vamos dizer, uma operadora de autogestão de um tipo de profissional pode ter um critério diferenciado de outro tipo de profissional. Então, ali tem as características diferentes, os riscos são diferentes, né? Dependendo ali da natureza da empresa que tem o plano de a operadora, pode ter riscos diferenciados que podem ser observados quando da análise do conflito ali posto para apreciação. Então, a questão, vamos dizer, é possível ajustar a vontade das partes ou a característica da relação das partes ou a decisão
proporcionada pelos métodos alternativos. Mais uma vez, a relação do advogado nesse aspecto. É muito importante. O advogado é um operador do direito, ele é uma pessoa que dá a orientação jurídica para o gestor público, né? Ele dá a orientação jurídica para o médico, ou seja, ele de forma alguma, no método alternativo, a figura do advogado se torna dispensável, né? Não vejo como não haver a presença do advogado orientando ali o seu cliente qual a melhor solução, né? Agora, no judiciário, o advogado depende do sistema, ele está engessado, né? O sistema judicial é rígido, né? Já na questão do método alternativo, na Câmara, ele participa da solução, né? Ele favorece o seu cliente, né? Então, ele tem a possibilidade de ser um negociador, além, claro, do gestor ser também um protagonista da busca da solução do conflito, mas o advogado vai estar sempre presente ali, orientando juridicamente o que é melhor para o seu cliente, se aquilo no aspecto legal, se aquilo que está sendo proposto como solução do conflito está dentro das regras, né? Está dentro da contratualidade, dentro das regras da ANS, né? Enfim, é uma figura muito importante e que não pode ser dispensada. E também ele tem possibilidade de agilizar a solução do conflito, esclarecendo o seu cliente de que aquilo que está sendo proposto está dentro dos parâmetros legais ou não. Então, é muito importante a figura do advogado e com aquilo que eu já falei antes da mudança de paradigma, né? O advogado que se inteirar ou se interessar e se envolver na questão dos métodos alternativos, ele se torna bastante importante dentro da estrutura de um plano de saúde, para que seja um orientador do gestor público, inclusive o orientador dos médicos que estão dentro do plano, prestando o seu serviço de apoio médico na relação médico-médico, né? Que certamente todos os planos de autogestão devem ter internamente o seu médico e até médicos credenciados para oferecer a terceira opinião. Muito bem. Agora, um foco que me parece um dos mais importantes nessa relação, nessa oferta que nós estamos aqui fazendo, é a relação das operadoras com os prestadores de serviços, né? Então, a relação aqui vai depender do interesse. O judiciário é interessante para aquele que não está interessado numa solução rápida do seu problema, porque pode levar anos a solução, né? E lá no final, essa decisão pode ser favorável ou desfavorável, né? Então, na minha visão, assim, da minha vivência, tanto como magistrado, como coordenador do comitê, na relação empresarial, a solução do conflito, quanto mais rápida, melhor, né? Então, me parece que essa é a realidade, né? Vamos dizer, uma operadora de saúde precisa do prestador, precisa do hospital, precisa da clínica, precisa... já fiz aqui enfim, é uma relação... O contrário também é importante, né? O prestador, se não tiver, vamos dizer, um hospital, é consabido que naquela prestação do público, muitas vezes ele não consegue ter superávit, né? Por mais eficiente que ele preste o serviço, muitas vezes o que o público paga por um procedimento não cobre o custo. Então, se sabe que a operadora, o prestador, né, o hospital, ele sobrefatura, né,
ao plano de saúde, buscando, né, uma lucratividade maior para poder suprir aquilo. Porque é uma coisa kafkaniana, né? Então, se cobra mais de um tipo de cliente para poder suprir a deficiência de outro cliente. Então, essa relação não fica clara, né? No judiciário, isso não transparece muito, e nós sabemos, né, pela vivência, que, infelizmente, essa é a realidade. Então, tem que a operadora negociar com seus prestadores, e muitas vezes essa negociação não chega a um consenso, e aí é necessário o recurso do judiciário, e aí a solução da prestação fica determinada às calendas, né? Porque não se sabe quando. Então, por isso, no método alternativo, através da Câmara, que nós estamos oferecendo, a gente pode conseguir ali um consenso entre prestadores e a operadora de saúde para ter uma decisão rápida, né? Participam da solução e que ela seja a mais adequada possível para solucionar aquela relação que é importante, né? Porque hoje em dia, com a deficiência que temos de hospitais, né? Aí, por outro lado, temos uma diversidade de clínicas. Então, tanto para a operadora é importante ter esses prestadores, como para os prestadores é muito importante que tenha a fidelidade das operadoras de saúde para conseguir manter a sua rentabilidade. E nós sabemos, né, que o lucro é um desejo justo, né? Apesar de nas operadoras da Unidas, de autogestão, o lucro não é o objetivo, né, como de outras operadoras, mas o equilíbrio financeiro é desejado, né? E ainda mais que é uma limitação, parece assim, de uma boa parte das operadoras vinculadas à Unidas, que são de servidores públicos, né? Muitos são de servidores públicos, e eles estão não pode simplesmente aumentar a contribuição para o plano de saúde, e muitas vezes é vinculado ao ganho, né? Então, a operadora precisa ficar se ajustando ali a uma realidade econômica dos seus participantes. Muito bem. Agora vamos para a questão da má-fé ou da reserva mental. Isso aqui é uma coisa que me preocupa muito sempre, durante toda a minha atividade jurisdicional, essa distinção, né, que muitas vezes não é muito clara e que é muito praticada, né? Vamos dizer, a má-fé, muitas vezes, no judiciário, não é facilmente identificável, e muito menos a reserva mental. O que é a má-fé? A má-fé é torcer completamente a realidade para obter um direito que muitas vezes é espúrio. Então, se eu tenho, vamos dizer, um compromisso que eu não quero cumprir, eu torço completamente a realidade, né? Isso é má-fé, né? E entro com uma ação torcendo completamente. E muitas vezes o magistrado dá a liminar baseado naquilo que o advogado colocou ali na peça inicial e que é completamente distanciado da realidade fática, né? Então, muitas vezes o cliente quer isso, né? Muitas vezes o cliente quer isso, e aí o advogado se submete ao cliente, que poderá ou não, né? Bom, se é para fazer assim, eu não aceito a causa. E, ao contrário, pode ser que o advogado faça, né? E aí o cliente, muitas vezes, não tem alternativa de dizer, não, assim eu não quero, né? Então, muitas vezes, ele é surpreendido, né, pela prática do advogado. Então, essa questão. E reserva mental é quanto nós sabemos de uma realidade da qual nós nos abstemos, né, de revelá-la. Então, isso eu vou colocar só metade da verdade, outra metade eu fico comigo, né, porque pode ser que lá na frente
esse aspecto não me favorece muito, então eu vou ficar com ele e botar só o aspecto que me favorece, e lá na frente poderá ou não a demanda ser solucionada pelo judiciário sem essa questão ser revelada, em prejuízo a uma das partes. Já nos métodos alternativos, especialmente na mediação, essa reserva mental é preponderante que não exista, né? Que ela seja extraída, essa parte que foi omitida, para que o conflito seja efetivamente solucionado. E aqui um aspecto interessante, assim, que a mediação necessariamente não precisa ser aspectos econômicos, né? Pode haver na relação prestador-operadora interesses diferentes do interesse econômico ali em jogo, né? Alguma coisa de simpatia, de humor, de ânimos, enfim, e que precisam ser pacificados, que não interferem o econômico muitas vezes a justificativa para diferenciar. Agora dei um banho aqui. Enfim, bom, tomei um banho de água aqui. Muito bem. Então, já na questão como eu vinha dizendo, a questão da reserva mental ou da má-fé, isso, no método alternativo, ele é perfeitamente detectável, e se ele não for identificado, dificilmente se consegue uma solução. Na mediação não se consegue, e na arbitragem fica mais fácil de detectar essa questão. Muito bem. Agora nós entramos na porta de entrada. Na porta de entrada é uma análise assim, e aí eu queria uma contribuição de vocês se é diferenciado nas questões de autogestão, mas essa é a ideia que eu tenho, né? Quem contrata e como. Em princípio, qual é o mecanismo, né, que tem? A operadora tem o ouvidor, né? Nós temos dois ouvidores participando do evento. A porta de entrada, em geral, é do ouvidor. Vou ver aqui se depois eu faço isso. Sim, depois na porta de entrada. Bom, então tá. É o quadro seguinte. Primeiro é quem contrata e como. Tomei um banho aqui, pessoal. Consegui derrubar a minha água aqui, tomei um banho. Na relação operador de saúde e prestador de um serviço, é o empresário ou o gestor, né, que vão fazer essa relação, e com o apoio do advogado, né? Então, a decisão de contratar o serviço da Câmara é uma decisão de gestão apoiada pelo advogado, né? O advogado vai orientar, olha, efetivamente, o serviço da Câmara, ali da CanSaúde, está especializado, é mais adequado, nesse caso, nós propormos a solução da demanda junto à CanSaúde do que apresentá-la ao judiciário. E essa mesma relação tem plano consumidor. Então, o consumidor, orientado por seu advogado, na específica relação, vai entender se vale mais a pena ingressar no judiciário ou na Câmara, né? Vai avaliar qual a sua melhor alternativa. Já o plano, quando precisa acionar o consumidor, também vai avaliar essa alternativa do que é melhor. E havendo um convênio, né, qual é a minha proposição, né, com o nosso diálogo aqui? É convencê-los de que é interessante usar o método alternativo através da CanSaúde para solucionar os conflitos. Então, aí temos duas soluções.
inserir no contrato uma cláusula compromissória. Então, daí as partes, né, vamos dizer, a operadora, né, junto, quando for fazer um contrato com o prestador, lá o hospital, a clínica, enfim, já inclui no contrato uma cláusula compromissória dizendo que, se houver um conflito que precisa ser solucionado, esse conflito vai ser submetido à Câmara. E, nesse momento, né, certamente, vocês não têm uma cláusula compromissória incluída no contrato. Então, é uma decisão administrativa, né, do gestor, orientado por seu advogado, de propor a solução do conflito à CanSaúde. Então, especificamente, não vai haver a cláusula compromissória, mas o que vai acontecer no momento em que as partes sentam, né, nesse caso, o sentar é virtual, né, cada um no seu lugar, mas pela possibilidade que a Câmara oferece dessas relações serem virtuais, como nós estamos fazendo no momento. Então, independe se a pessoa está no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul, né, essa audiência pode ser realizada perfeitamente. E ali, então, com acordo entre as partes, que nós já referimos várias vezes aqui, é firmado o compromisso arbitral, né? Então, com o compromisso arbitral, ali ficam estabelecidas as regras, diferentemente da cláusula compromissória, né, já inserida antes no contrato, que já remete, né, que a solução do conflito vai ser através da Câmara. E não havendo, que é a realidade atual, que certamente não há previsão ainda de cláusula compromissória, então é feito o compromisso arbitral. E com relação ao consumidor, já há jurisprudência de que, se a operadora decide inserir uma cláusula compromissória, que o conflito tem que ser resolvido, o eventual conflito tem que ser resolvido na Câmara, no contrato firmado com o consumidor, com o participante, tem que haver um consentimento específico na cláusula, né, onde o cidadão ali vai dar o seu consentimento específico. Então, tem que estar ali a cláusula compromissória e estou de acordo, estou ciente, né, de que eventual conflito vai ser solucionado através da CanSaúde. Então, essa é uma questão específica na relação de contrato. Então, o gestor público precisa estar ciente, estar convencido, né, de que é melhor o método alternativo do que o judiciário, e aí, uma vez convencionado, nós podemos fazer, né, através da Unidas, uma forma de fazer essa pactuação, e nos contratos futuros já incluir a cláusula compromissória, e nos casos onde não há e que há desejo de submeter o conflito à Câmara, então já se sabe que vai haver um compromisso arbitral, que também pode ser já convencionado nos termos genéricos, para que seja estabelecido uma orientação que seja adequada aos planos de autogestão que fazem parte da Unidas. Muito bem. Agora eu entro na questão da porta de entrada. A porta de entrada é que eu estava referindo, em geral, nos planos de saúde, a porta de entrada é a ouvidoria, né? Muito importante a criação da ouvidoria, e eles recebem as reclamações dos participantes através do telefone, WhatsApp, mensagem eletrônica, e-mail, enfim, né? São vários os canais de porta de entrada para a reclamação de quem está insatisfeito com o serviço prestado pelo plano. A ANS também tem essas portas de entrada, sem regras próprias, né? Até tem critérios de multas, se a operadora não presta esclarecimento no prazo, enfim. Mas o que nos interessa aqui é a ouvidoria própria do plano, né, que ela vai certamente ali fazer uma negociação ou uma conciliação buscando
resolver o problema que está sendo posto ali pelo participante do plano. Mas, muito bem, todo esforço ali, vamos dizer, X% é êxito, né? Mas tem um percentual que o participante não se satisfaz com o que a ouvidoria está proporcionando. E aí, o que o plano tem, né, como alternativa? Né? A ouvidoria fez todos os esforços no sentido de solucionar o problema, não conseguiu, né? Tem conciliação, negociação e a terceira opinião médica, nada disso resolveu. Muito bem. O participante pode dizer, bom, tchau, vou para o judiciário e lá vou buscar o meu direito. Como alternativa, ali na negociação, a ouvidoria pode oferecer, bom, já que nós não estamos chegando aqui em um consenso, nós temos um convênio com a CanSaúde, uma câmara especializada, com profissionais especializados na área da saúde, e vamos encaminhar esse nosso conflito a essa Câmara para que seja apresentada uma solução. Muito bem. Esse encaminhamento, vamos dizer, uma vez convencido o participante, pode ser feito ou por próprio plano, né, ou o próprio paciente encaminhar esse conflito à Câmara. Muito bem. E aqui entra, mais uma vez, a figura do advogado, que é muito importante, né, do departamento jurídico, porque certamente, uma vez ingressando o conflito, né, o departamento jurídico vai lá tentar uma negociação, uma conciliação com o participante ou com o prestador de serviço, né, se é uma questão relacionada com a prestação de uma operadora ali, de um hospital, uma clínica, enfim, também pode, não tendo sucesso, encaminhar o conflito para ser solucionado ou pelo judiciário ou pela CanSaúde, e que eu sugiro, né, aqui, o que nós estamos advogando, que seja através da CanSaúde. Muito bem. E aqui entra a importância do diferencial da nossa Câmara, que é a virtualidade. Nós temos toda a nossa infraestrutura virtual. É importante aqui ressaltar a confidencialidade, né? Porque os recursos virtuais nos oferecem a possibilidade de gravar ou não gravar, enfim. Então, tem que ter a consciência dos participantes que aqui a privacidade é algo fundamental, principalmente se tratando em questões de saúde, e também numa característica que é específica da mediação, de que tudo que é tratado ali no diálogo entre mediador e as partes, ou entre as partes, enfim, todo o processo de mediação, ele é estritamente confidencial, então não pode ser utilizado. Então, até há uma restrição, vamos dizer, o profissional que faz a mediação não pode fazer arbitragem. Então, por isso, na nossa Câmara, nós temos 2 diretores, né? Um é o Dr. Ricardo Dornelles, outro eu. Nós já temos, então, dividido assim a estrutura. Ele fica responsável pela área da mediação e eu fico responsável pela área da arbitragem. Então, isso já para possibilitar essa alternativa, né? Onde, se proposta a mediação ela não for acolhida pelas partes, ou ela não tiver sucesso no seu processo, e que aí encaminha para a arbitragem, para na arbitragem a questão ser solucionada. Muito bem. Qual é a vantagem da virtualidade? É que ela é acessível a qualquer hora, basta que a pessoa tenha internet. Então, 24 horas por dia, a demanda pode ser proposta junto à CanSaúde, que é, assim, na primeira hora útil de atividade, ou até se for urgente, né, pode haver um WhatsApp da operadora, coisa assim, para acionar, olha, nós estamos aqui num caso de internação, de transplante ou uma cirurgia que exige uma solução urgente, e há um conflito aqui entre a operadora ou entre o médico e o hospital que precisa ser solucionado, né? Uma questão de vida ou morte. Bom, nós temos essa agilidade, nós temos essa disposição para oferecer a solução do conflito
dentro da urgência que ela for necessária. Por outro lado, né, em função dessa estrutura, todas as comunicações são virtuais. Então, vamos dizer, a operadora ou o prestador ou consumidor oferecem e colocam no conflito, né, ali expõem o conflito no espaço adequado que a Câmara oferece ali para apresentar o conflito, e, em decorrência disso, todas as notificações para a prestadora, enfim, para a intimação dos advogados, toda essa questão processual é feita por e-mail ou por WhatsApp, ou pelos dois, né, dependendo de como é convencionado, feito, vamos dizer, supondo que se faça um convênio, vamos dizer, com a operadora, diretamente ou através da Unidas, pode ser convencionado toda essa comunicação como é feito. Está previsto que o encaminhamento de documentos deva ser feito por PDF, para evitar eventual alteração, né, desses documentos. Então, isso é uma norma já até no judiciário, que os documentos são encaminhados em PDF. E, pela virtualidade, quem não é muito afeito ou em função da urgência, pode ser mandado um pequeno vídeo, né, de até 2 minutos, fazendo peticionamento ou esclarecendo aquilo que o documento muitas vezes não esclarece, né? Pela urgência e pela característica que nós temos das demandas que está em jogo a saúde das pessoas ou a vida das pessoas. Então, pode ser encaminhado um vídeo, né? Um vídeo do médico esclarecendo do porquê daquela prescrição, ou o médico do plano dizendo do porquê que aquilo não está previsto na cobertura. Então, muitas vezes, esse vídeo é mais esclarecedor do que um documento. Os prazos também são flexíveis para maior rapidez, como já referi várias vezes aqui, que esses prazos podem ser convencionados, né? Nós estabelecemos um regulamento, ali no regulamento, para ter um prazo mínimo, né? Que ele pode ser estendido, se as partes acharem, isso aqui é muito complexo, né? Nós temos mais prazo para esclarecer as situações, ou, ao contrário, a urgência é tão grande que nós precisamos que as coisas sejam solucionadas em horas e não em dias, né? Aí temos também no site formulários, sugestões, né? Então, facilita, né? Se o advogado ou a parte ali não tiver facilidade em expor o seu conteúdo, nós temos ali formulários que já orientam qual é o que deve ser exposto. As audiências são como nós estamos fazendo aqui via Zoom, né? E o Zoom oferece a possibilidade, que é uma ferramenta muito importante na mediação, de fazer salas compartimentadas, né? Onde o advogado pode dialogar com o seu cliente, ou o mediador tem um diálogo específico com a parte, o seu advogado, e depois o mesmo prazo ele dispõe para conversar com a parte adversa, né, para questões confidenciais ali. E aqui entra, mais uma vez, eu ressalto a questão da confidencialidade na mediação, que a virtualidade apresenta um risco, né, na questão da gravação. Então, tem que haver um compromisso dos participantes de que aquilo que está sendo tratado ali na mediação é confidencial e não pode ser utilizado de forma alguma em outro ambiente. Então, isso é muito importante ser ressaltado. E aqui, mais um aspecto muito importante da virtualidade e da universalidade do nosso país é que não há necessidade de deslocamento, né? Então, nós podemos solucionar todos os problemas de todas as pessoas envolvidas sem que cada uma saia do seu espaço. Então, isso é um aspecto relevante que reduz custos, dá agilidade e proporciona uma solução muito eficiente, né? Aqui nós estamos olho no olho, né? É uma cultura diferente, né? Aquilo que eu falei lá no início da quebra dos paradigmas, a virtualidade é uma quebra de paradigma, né? Nós temos aquela tendência natural de que nós precisamos estar frente a frente para resolver um problema.
Mas a diferença nossa aqui de estar frente a frente é que nós estamos separados por milhares de quilômetros. Nós estamos nos vendo como nós estivéssemos frente a frente, né? Eu vejo vocês aqui todos e estou vendo quem é que está participando, né? Olha, né? Mas é aqui, vocês viram que eu derrubei meu copo d'água, né? Então há essa interação, né? Então, dependendo do quanto nós abrirmos, né, a imagem, mais nós podemos nos inteirar do que está acontecendo no entorno da pessoa. É muito criticado, que às vezes o cara se distrai, se levanta, daí está de cueca, né? ou passa o cachorro, o papagaio atrás. Né? Então, essas são questões, né, que são consequência da nossa virtualidade. Mas as vantagens que a virtualidade nos oferece, nesse momento, né, nós estamos nessa oficina com pessoas do Brasil inteiro participando, né, uma troca de ideias e de experiências fantásticas. Então, isso a Câmara oferece, por ser virtual e por ser nacional, a possibilidade de resolver problemas à distância ou resolver problemas que são de distância. Vamos dizer, a operadora tem um problema de fornecimento de medicamentos com a indústria, né? A indústria fornecedora de medicamentos. Bom, isso implicaria numa viagem. Hoje é complicado porque tem o Covid, aí precisa ficar dentro de um avião, há um risco de pegar o Covid. Né? Então, vejam bem, essa virtualidade, além de diminuir os riscos, aumenta a agilidade e a eficiência na solução dos problemas. Isso tudo resolve em quê? Maior economia de tempo e maior economia de dinheiro. Então, a virtualidade só nos proporciona vantagens. E agora vou, então, já encaminhando para o final, porque já estamos terminando o nosso tempo, que são os tipos de conflitos. Os conceitos ficam ali registrados, né, os conflitos. Isso está no livro, né, então não preciso falar sobre o conceito. Mas eu acho que aqui é importante ainda ressaltar esses aspectos aqui dos tipos de conflito. Nós temos o conflito pontual, o contínuo e o permanente. O pontual é aquilo que o cidadão precisa numa consulta, num exame, de uma cirurgia, que eventualmente não está ali, por algum motivo, o plano não autorizou. Né? Então, a alternativa é ir para o judiciário ou para a CanSaúde para fazer, e aí, especificamente, pela rapidez que precisa ter a solução, seria um caso de arbitragem. Né? Então, ou dá ou não dá, está previsto ou não está previsto. Perdão. O contínuo é o caso de um tratamento, mas é um tratamento oncológico, ou uma pessoa que tem uma comorbidade permanente, que precisa de um tratamento contínuo. Bom, aí sim, aí eu vejo dois focos, que posso estar enganado, mas como é que eu interpreto? Né? A questão da prestação de contas, né? Vamos dizer, o prestador, né? É uma clínica lá oncológica, né? Então ela está prestando serviços para um determinado operador ali, no plano de saúde, e mensalmente oferece a prestação de contas, né? E aqui, alguns casos eu tenho nesse sentido, né? Que há conflito na prestação de contas. Quer dizer, em tese, a operadora autorizou o tratamento, né? Tem um protocolo, isso aqui está diferente do protocolo. Não, mas eu autorizo, pode fazer, mas aí na hora de prestação de contas, opa, espera aí, eu autorizei, mas não era esse o preço. Né? Então, já temos aí um conflito que precisa ser resolvido. Então, quando é questão de prestação de contas, eu acho que a arbitragem é aplicável. Agora, quando se convenciona assim, bom, esse tratamento é de longo prazo e precisa ser diferenciado, acho que aí entra a mediação, né? Porque precisa harmonizar essa relação entre o plano e a clínica em favor do paciente. Né? Então, ali são três fatores que interferem e que precisam ser equilibradas as forças para encontrar um consenso que seja benéfico para o paciente, seja lucrativo para o prestador e que seja dentro dos critérios possíveis da operadora. Então, aí a possibilidade de encontrar o equilíbrio. E o permanente é a questão do contrato. Vamos dizer, a operadora tem um contrato com o prestador. Bom,
Aí nós temos várias alternativas. O Dispute Board é uma ferramenta ágil, no sentido que é formado um comitê permanente e todo o conflito que surge na execução do contrato é submetido a esse comitê do Dispute Board. Então, ele vai dizer, olha, isso é assim, isso eu interpreto assim, né? São profissionais indicados pelas partes, né? E o terceiro profissional é indicado pela Câmara, então sempre vai haver ali uma solução rápida de como é executado aquele contrato. Bom, deu zebra, o Dispute Board não resolveu, aí temos duas alternativas. Ou, se a questão não envolve especificamente aspecto econômico, mas tem uma questão interpessoal ali, ou de interpretação, bom, vamos para a mediação para buscar o ajuste, né, das intenções das pessoas. Bom, é uma questão meramente econômica ali, não há nenhum conflito entre as pessoas, mas só uma questão de qual é o caminho a ser adotado, bom, aí a arbitragem. E aí, para encerrar, eu enumerei ali várias alternativas de conflitos que são possíveis, né? Plano consumidor, plano médico, plano hospital, plano clínica, plano indústria. Depois tem médico consumidor, médico hospital, médico clínica, médico indústria. Temos consumidor clínica, consumidor indústria, clínica versus hospital, clínica versus indústria, hospital versus indústria. O consumidor, dependendo do tipo de comorbidade, tem as associações que os representam, né? E essas associações muitas vezes são muito fortes e têm um poder político muito importante, até chegam a conseguir, em casos excepcionais, aí o uso de medicamentos, estranhamente até nem até há pouco tempo nem autorizados pela Anvisa. Então aí houve um consenso do CNJ e até do próprio Supremo, uma decisão correta e adequada de que os planos de saúde só podem fornecer aquilo, só podem ser obrigados a fornecer, se quiserem voluntariamente, tudo bem, mas só podem ser obrigados a fornecer aquilo que está autorizado pela Anvisa, né? Então, seria algo, até nessa questão da pandemia aí, estavam querendo rasgar esse princípio, né, de autorizar a vacinação sem nenhuma responsabilidade por parte do governo de vacinas não ainda registradas na Anvisa. Então, isso, vejam como, às vezes, a situação, né, a situação que está posta, os critérios são rasgados, né? Então, isso é um perigo, né? Eu vejo isso como um perigo, porque pode o efeito ser pior do que o da própria pandemia, né? Então, a Anvisa está lá para justamente ter essa responsabilidade. Então, atropelá-la é risco à saúde da população. Bom, eu já extrapolei aqui o prazo que nós estamos propondo, mas eu tenho uma pergunta aqui da Thalita, que refere que os métodos alternativos são norteados pela vontade das partes. E aí ela questiona se não seria um tratamento desigual entre operadoras, né, entre a operadora e um tratamento desigual entre todas as partes. Eu entendi assim a diferença. Deixa eu ver aqui, para menos perigoso. Tá. Ela está questionando, né, se a decisão judicial não é mais confortável para... Aí entra na questão da cultura. Na cultura que eu referi lá antecipadamente, né, antes, a cultura da decisão judicial. Então, nós temos a cultura de que, para justificar um ato nosso fora do regramento, nós precisamos ter uma decisão judicial para nos confortar. Nós, enquanto planos de saúde, nós não estamos tratando com direito público que só pode fazer o que está dentro da lei, né? Está certo que o plano de saúde tem um regulamento, ele está regido pela Agência Nacional de Saúde,
Mas isso não quer dizer que ela não possa fazer o que não está proibido, né? A Agência Nacional de Saúde, a ANS, estabelece um regramento que os planos de saúde devem respeitar, mas aquilo que não está regulado ali na ANS ou restringido pela ANS, o plano de saúde pode fazer. Claro que, no caso específico das operadoras que são de autogestão, também passa por uma questão de que o consenso, né, o regramento da autogestão, que constituiu a autogestão, precisa também ser respeitado, né? Então, se esse elastério que se sugere numa Câmara de Saúde é uma questão assim de fazer o contrapartida com o judiciário. Olha, se for no judiciário, vai levar de qualquer maneira. Então, se eu já sei que eu vou ser condenado na justiça para prestar algo que não está previsto, né, que vai me causar um ônus extra, que não está previsto no meu equilíbrio autorial, se eu posso fazer uma negociação com a outra parte, que esse meu prejuízo vai ser reduzido, com uma coparticipação da parte, por exemplo, por que não fazer? Esse é em benefício do plano. Então, me parece que que esse questionamento da Thalita justamente vem nesse sentido. Se esperar uma decisão judicial, ela pode ser bem formulada, a despesa vai ser justificada no plano. Olha, não tivemos outra alternativa, porque foi uma decisão judicial, mas, por outro lado, se for feita uma mediação ou uma arbitragem onde o prejuízo do plano é menor, não vejo por que não utilizar o método alternativo de solução do conflito. Vocês têm mais alguma questão? Aqui no chat, vamos ver. O que está aqui? Tem várias perguntas aqui, vamos ver. Esse aqui. Aqui tem uma mediação, né? Então, como é que a parte teria contato? Ela é uma questão de divulgação. O próprio plano, fazendo na operadora, né, que faz o convênio fizer convênio com a CanSaúde, pode, no seu site, colocar, olha, conflitos, né, eventuais conflitos, em vez de fazer uma exposição, olha, em vez de recorrer ao judiciário, nós temos um convênio com a CanSaúde, uma câmara especializada. Se você tiver interesse em resolver seu conflito rapidamente, apresente ele através de tal site, né? O site até pode ficar, o link para o site pode ficar dentro do site da operadora de saúde, né? Uma decisão administrativa, né, da gestão do plano, né? Que isso pode ser convencionado através da Unidas, né, doutor Décio, se for o caso, né, de fazer um convênio. Nós podemos fazer um convênio restrito, operadora por operadora, podemos fazer um convênio com a Unidas RS, né, com as operadoras daqui, podemos fazer um convênio com a Unidas do Brasil. A propósito, doutor Martins, permite um questionamento? Tudo bom, meu querido? Tudo bom, José? Alguém abriu o áudio. Mas, doutor Martins, dentro do assunto que o senhor estava comentando sobre a finalidade de economia de tempo e de dinheiro no uso dos métodos alternativos para a solução de conflitos, deverá provocar a mudança de cultura das partes em relação a buscar o judiciário. Qual o caminho para essa mudança? Seria a mobilização e conscientização dos advogados, dos gestores? Eu vejo assim, duplo a conscientização. O advogado orienta o gestor, né? Então, o advogado precisa estar convencido de que é uma alternativa interessante. Mas o gestor é quem decide, né?
Então, eu acho que dentro da escala, né, o advogado orienta, mas a decisão administrativa é do gestor. Então, cabe ao gestor do plano de saúde a decisão, né, é uma decisão política, estratégica, até econômica, né, da viabilidade econômica, de, quando for de iniciativa própria, né, optar pelo uso da Câmara. Outra definição é, bom, decidimos que os nossos conflitos sejam resolvidos através da CanSaúde. Bom, doravante, em todos os contratos que nós firmarmos ou na renovação de contratos com os prestadores, nós vamos incluir uma cláusula compromissória, né? Então, essa é a diferenciação. No momento que houver uma decisão política, administrativa, do gestor, né, do plano de saúde, da operadora, de incluir a cláusula, né, a cláusula arbitral no contrato, daí, a partir dali, a relação ela é condicionada, né, a solução do conflito à submissão da Câmara, né? Até lá, né, como referência, é uma questão de decisão administrativa caso a caso, né? E essa decisão, no meu ponto de vista, é do gestor, claro, com orientação jurídica do departamento jurídico da operadora, né? Então, dentro do escopo da Unidas, o que eu visualizo? Vamos dizer, a Unidas pode orientar ou sugerir às operadoras a ela afiliadas que se utilizem da CanSaúde, já que ela tem a característica da virtualidade, que pode abranger todo o território nacional, né? Então, esse é um aspecto. E aí uma questão de decisão também política entre a Câmara, a Unidas e as operadoras, ou, eventualmente, operadora direto com a Câmara, de definir qual o critério e até para ajustar um convênio, né? A gente pode ajustar um convênio onde tem normas diferenciadas. Olha, o regulamento que vocês propõem na Câmara tem vários aspectos aqui que não atendem ao nosso interesse. Nós queremos um critério diferenciado, né? Vamos dizer, nós estamos estudando com o CREMERS, por exemplo, um critério diferenciado na questão de questões éticas a que os médicos são subordinados. Então, ali estamos estudando toda uma possibilidade de fazer um convênio diferenciado, né? Então, isso nada impede que a Unidas, analisando o nosso regulamento, diga assim, olha, esses aspectos não nos atendem, nós gostaríamos de ter outros aspectos que sejam contemplados. Bom, aí formamos um convênio que é aplicável a todas as operadoras vinculadas à Unidas, sem problema nenhum. Não sei se respondi ao questionamento. Sim, obrigado. Não sei se temos mais algum aspecto a ser considerado pelo adiantado da hora. Eu acho que teríamos que encerrar, né, doutor Décio? O que acha? Sim, Silésia. Tem uma pergunta também ali que eu lhe passei agora. Deixa eu ver aqui. Do Camilo para todos. Camilo Moutinho. Depois tem do Lucas também. Tem do Lucas também? Tem nos colegas de dados bastante implantados, atualmente. Muito bem, muito interessante, doutor Camilo. Colocou isso no chat, então está visível para todo mundo. Tá. E agradeço a manifestação do Camilo, né, e também do Lucas aqui, também agradeço. Aí ele coloca se a norma contida no artigo 51, se é do CDC, com seu plano. Esse é o ponto nevrálgico. O consumidor, eu acho um ponto nevrálgico, porque o judiciário é muito mais favorável no sentido do consumidor, porque ele dá a liminar, né, que beneficia o consumidor.
na questão pontual, eu posso até estar falando contra o interesse da Câmara, mas na questão pontual do consumidor, eu vejo até o judiciário, as pequenas causas, até como, para ele, mais vantajoso do que a Câmara. Eu vejo que a Câmara começa a ser interessante para o consumidor no momento em que ele tem uma comorbidade que exige um tratamento contínuo, né, não previsto dentro dos protocolos da ANS ou do próprio contrato firmado entre as partes, vamos dizer. Porque aí, para ajustar isso, porque tem o risco dele não ganhar na justiça, né? Então, é aquilo que eu referi antes, vamos dizer, se um juiz é formalista e ele observar o regulamento da ANS, observar o contrato do plano, ele pode dizer, não, isso aí não está dentro do contrato, está fora, né? Então, nesse aspecto do tratamento continuado é que eu vejo assim que começa a haver o interesse do consumidor em dialogar com o plano de saúde para encontrar um consenso. Então, e o foco principal que eu vejo assim que é que eu vejo assim o mais importante e mais eficiente é a relação da operadora com os prestadores. É aí o que eu vejo assim o campo mais nevrálgico, que os tratamentos são contínuos, né? Então, se bem que nos planos vinculados à Unidas, que são de autogestão, eu vejo que é importante ofertar a possibilidade do diálogo entre o que precisa do tratamento e a operadora, porque o plano, em suma, né, na sua essência, é dele também, né? Então, se ele entrar na justiça, ele vai estar prejudicando a coletividade. Então, eu vejo na Unidas, nas operadoras vinculadas à Unidas, essa característica diferenciada que, bem trabalhada na cabeça do cidadão, que é aquela questão da quebra dos paradigmas, né? O diálogo via a Câmara de Saúde, a CanSaúde, os métodos alternativos é uma solução positiva. Teria mais alguma colocação? Não tem mais Quero nada. agradecer a todos, então, a oportunidade desse diálogo, me colocar à disposição do Dr. Décio, do Leandro, de todos que participaram. No final da apresentação, que vai ser posto à disposição dos senhores e das senhoras, tem ali os e-mails, o meu, da Câmara, para eventuais consultas, se quiserem fazer um contrato direto, né? Mas eu gostaria de prestigiar que as negociações sejam feitas através da Unidas, né? Que eu acho que foi que me abriu as portas, né? A esse diálogo, e eu acho muito importante, e pela importância que a Unidas representa em relação às suas filiadas. E também eu vi que tem participantes que não são vinculados à Unidas, né? Temos participantes autônomos, temos participantes vinculados à Abrange e à Unimed. Enfim, esses, então, não há nenhum constrangimento que faça um contato direto, não tenho nenhum problema com isso. Agradeço a oportunidade, doutor Décio, Leandro, de participar aí com esses 95 inscritos aí da nossa oficina, essa troca de experiência. Muito obrigado. Eu agradeço, em nome da Unidas, a brilhante exposição do Dr. Martin e a todos os participantes na nossa 24ª oficina. E convidar a todos aí para que acompanhem, né, as atividades da Unidas. Logo estaremos divulgando aí a nossa 25ª oficina. E agradecer, muito obrigado a todos. E saúde! Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.